conhece, como que nós podemos ser beneficiados espiritualmente por meio da mesma. Regra essa única pela qual nós devemos viver, fundamentar a nossa vida. Então abra comigo a palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 17. Nós vamos ler somente o versículo 22 e 23. Atos 17, 22 e 23. Diz assim a santa e gloriosa palavra do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém? Vamos orar mais uma vez, rogar a graça do Senhor e a iluminação que Ele nos dê por meio do seu Espírito e da sua palavra. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, nós te bendizemos, Senhor, por aqui, Senhor, mais um dia do Senhor, estarmos juntos para adorarmos a Ti, para nos deleitarmos no Senhor, ó Pai, desfrutarmos desse dia, sabendo que o Senhor que o fez, o Senhor nos deu esse privilégio, de aqui juntos como igreja do Senhor, podermos aprender mais do Senhor. E eu te rogo, Pai, nessa manhã, que o Senhor venha falar conosco, por meio da Tua gloriosa palavra, Pai. Fale aos nossos corações, nós precisamos desesperadamente do Senhor, da Tua palavra, Senhor. Então encoraja-nos, edifica-nos, fortalece-nos por meio da mesma. Que o Teu Espírito Santo, nosso mestre interno, possa iluminar a nossa mente, o nosso entendimento, para que assim, Pai, a nossa mente esteja cativa à Tua palavra, para que tão somente todas as distrações possam ser dissipadas e que a gente possa assim aprender mais do Senhor. É o que eu te peço, Pai, por fé eu te agradeço, no nome santo de Jesus, amém e amém. Na quarta-feira eu falei a questão da cultura do apelido que temos, que é tão comum aqui no Brasil, que os irmãos o sabem, né? Não só aqui, mas que também em vários outros países. E a gente percebe que o apelido, o intuito dele, às vezes quando vem com chacota, quando vem com menosprezo, ou muitas vezes é dado a nós com a conotação negativa, para envergonhar, para de fato trazer chacota, mas sempre está ligado, relacionado a algo que somos, a alguma característica diferente que temos. E de fato o apelido, ele em si evidencia o que somos, as nossas crenças, o que de fato nós damos ênfase em nossa vida. A gente percebe isso, em especial no período apostólico, onde no capítulo 15 a gente vê os discípulos sendo pela primeira vez chamados de cristãos. Então o povo via os discípulos pelo modo de vida dele e diziam: esse povo é cristão, porque se aparentam, parecem com Cristo. E assim não é diferente com o povo conosco hoje nos nossos dias, onde algumas décadas atrás os crentes eram conhecidos como aqueles que carregam a Bíblia debaixo do braço, aqueles que têm o livro da capa preta e assim por diante. O mundo sempre trouxe, apelidou o povo de Deus, mas de forma negativa e para de fato nos envergonhar e de forma mesmo a que nós sejamos envergonhados. Mas o que de fato, irmãos, nós percebemos é que o apelido nos torna distintos do mundo, em relação àquilo que cremos, em relação àquilo que professamos, em relação àquilo que vivemos. E hoje eu pretendo aqui, para que a gente, por meio dessa palavra do Senhor, possamos entender que o único meio verdadeiro pela qual Deus nos deu, para que obtenhamos o conhecimento verdadeiro de Deus, isso é nos dado por meio das Escrituras, da palavra de Deus. E como que nós, mediante esse conhecimento, podemos assim nos enriquecer? Como que nós podemos crescer, né, em graça, no conhecimento, na comunhão com Deus? Não só um conhecimento intelectual, vazio acerca de Deus, mas um conhecimento acompanhado pela ação do Espírito Santo de Deus, onde é iluminada a nossa mente, o nosso entendimento para uma compreensão verdadeira de quem é Deus. As Escrituras, elas são, em especial, totalmente sobrenaturais.
inspiração divina, né? A afirmação que Paulo faz no capítulo 2 Timóteo 3,16, não deixa dúvidas, de que toda a escritura é inspirada por Deus, e apta para o ensino, para a repreensão, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então não aconteceu primeiro que Deus apenas elevou a mente de certos homens, mas que antes que ele dirigiu seus pensamentos. A inspiração é como se Deus tivesse ditado cada palavra aos escritores sagrados, aqueles que foram usados por Deus para redigir o santo livro. Então eles foram assim ensinados pelo próprio Senhor para redigir e escrever a sua palavra. Então as escrituras foi nos dada pelo próprio Deus. Não são pensamentos que subiam ao coração desses homens e eles mesmos redigiram, né? Ou que surgiu da própria mente dele, do seu próprio coração. Pelo contrário, o próprio Deus que nos deu, era inspirada pelo próprio Deus. Então qualquer teoria humana que pretenda negar a inspiração verbal das escrituras é um artifício de Satanás, é um ataque contra a verdade de Deus. Porque nós percebemos, irmãos, ao ler as escrituras, quando o Espírito Santo de fato ilumina nossa mente e nosso entendimento, a gente consegue perceber a imagem divina, a imagem de Deus estampada em cada uma das páginas das escrituras. De como que nesse livro, nesses escritos tão santos, tão celestiais, tão profundamente criadores de temor, não poderiam ter sido produzidos por homens, mas pelo próprio Deus. Então a gente percebe que em cada página, cada trecho, cada linha das escrituras, nós conseguimos ver a imagem de Deus estampada claramente, porque só há um meio pela qual nós podemos conhecer a Deus verdadeiramente e de forma sobrenatural, que é por meio das sagradas escrituras. E é o que eu pretendo aqui fazer com a graça de Deus, né? Como que nós podemos conhecer a Deus de forma sobrenatural, esse entendimento especial que Deus nos dá somente por meio da sua palavra. O Salmo 19, ele nos fala de duas revelações, de dois modos pela qual Deus se revela à sua criação, ao seu povo, aos seres humanos, aqueles a quem ele o criou, que é por meio da criação, onde ele diz que os céus proclamam a glória de Deus. É como se a criação pregasse, gritasse acerca de quem Deus é. Mas esse conhecimento da criação em si, ele não faz com que nós alcançamos o conhecimento salvífico acerca de Deus. Ele é somente para que a nossa consciência, a gente perceba por meio das coisas que foram criadas, que há um Deus que sustenta todas as coisas e que criou todas as coisas. E que servirá somente para juízo, né? Para que ninguém seja indesculpável diante de Deus naquele último dia, como Paulo diz em Romanos, porque os seus atributos invisíveis, ele o fez conhecido por meio daquilo que ele o criou. Mas há também o conhecimento especial, o conhecimento sobrenatural, salvífico das Escrituras, que nos traz salvação, que nos traz reconciliação com Deus, onde no próprio Salmo 19, versículo 7, ele vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a nossa alma por meio da palavra de Deus, por meio das escrituras, onde é apresentado o conselho soberano de Deus. Nós podemos compreender qual a sua vontade, né, qual o seu plano, o seu propósito para as suas criaturas, e nós podemos assim chegar ao conhecimento verdadeiro de quem Deus é. A gente percebe hoje que por causa dessa cultura nossa pós-moderna, e hoje a gente percebe que a gente é muito antropocêntrico, uma geração muito egocêntrica, onde a gente acha que tudo deve convergir em nós. E essas ideologias, essas filosofias que têm minado a nossa fé, o entendimento bíblico, né, daquele princípio que afirmamos que é o sola escritura, muitos, pela propensão do erro, do engano, do pecado, têm se deixado levar e se deixado enganar por esses equívocos a qual esse mundo tem pregado, tem apresentado a nós, que são princípios totalmente contrários às Escrituras, contrário à palavra de Deus, que é na verdade um ataque do
próprio Satanás contra a verdade do Senhor, para tentar diluí-la, para tentar diminuí-la, o peso que a palavra de Deus tem, o peso que as Escrituras têm como autoridade divina de Deus dada a nós, a sua igreja. Mas antes de adentrarmos aqui no texto, no estudo, eu preciso fazer algumas perguntas para nós. Porque hoje muitas pessoas nas igrejas, ou o Deus a qual elas dizem adorar, muitas das vezes para ela também, assim como o pessoal em Atenas, é desconhecido. É um Deus que para elas, eles servem para que ele atenda aos seus caprichos, a sua demanda, para que ele lhe dê coisas somente materiais. Então, o entendimento, às vezes, hoje, acerca de Deus, está distorcido, por causa, em especial, dessas teologias que temos hoje, porque o Brasil em si, em especial a fé cristã, elas são muito influenciadas pelas coisas, nós somos muito americanizados. E a gente percebe que o que chegou no Brasil, a princípio, a partir de 1980, se a gente for ler a história, a década de 90, aquele movimento Palavra da Fé, onde de fato dava-se tanta ênfase ao misticismo, né, ao legalismo, algo que alguns teólogos também dizem que é o neognosticismo que está entre a igreja, a ponto de aqueles crentes, os cristãos, que se limitam somente à palavra, de dizer que a Bíblia é suficiente, serem conhecidos somente como simplistas, como pessoas, né, que para eles precisam buscar esse extraordinário, esse poder de Deus, esse sobrenatural de Deus, quanto que na verdade a fé é tipicamente revelada, mostrada, dada a nós, tão somente por meio das Escrituras, dos 66 livros da palavra de Deus. Então é necessário ter-se um retorno ao solo da Escritura hoje e também questionarmos a nós mesmos. Será se o Deus a qual nós servimos é o Deus das Escrituras? Será se de fato o Deus que você professa hoje é o Deus que é revelado na palavra de Deus? Porque não tem como, irmãos, dizer que crer no solo da Escritura, crer na palavra de Deus e ter um entendimento distorcido daquilo que a Bíblia ensina acerca de Deus, de quem é Deus. Porque necessariamente a palavra de Deus, ela está intrinsecamente ligada a quem Deus é, aquilo que Deus é de fato. Então as Escrituras revelam, mostram, evidenciam quem é Deus para o seu povo. Então, se nós queremos conhecer a Deus, se nós queremos ter comunhão com Deus, nós precisamos nos voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus, ter o conhecimento do Deus a quem nós servimos, dessa palavra que nós assim carregamos. Então, qual foi a última vez que nós, como crentes de décadas, às vezes de anos, nos propomos diante do Senhor a ler a palavra inteira, a Bíblia inteira, somente para conhecer mais de Deus, somente para nos deleitar a Deus e aproximarmos-nos dele por meio dessa palavra? Quando foi a última vez que nós ouvimos uma conferência, ou um estudo, ou uma série de estudos sobre isso, e nos deleitamos nisso, onde fala a respeito e somente do caráter de Deus, onde podemos ver de forma clara, por meio das Escrituras, o Deus que é nos apresentado? Então, qual foi a última vez que, na vida comum, na sua vida ordinária, no meditar nas Escrituras, você o buscou, você leu a palavra para conhecer a Deus? Você percebe que Deus hoje é como se as pessoas até o limitassem, ou como se as pessoas colocassem Deus num determinado lugar, como se aqueles que se apoiam às Escrituras fossem tidos como crentes ingênuos. Você percebe que hoje ser crente parece que se tornou algo meio emburrificado, porque as pessoas, por causa do misticismo e de quererem buscar sempre o sobrenatural, né, e tem até aquele jargão que até hoje permeia no meio da igreja, de que a lei, né, de que a letra mata, mas o Espírito vivifica, quando que na verdade é uma interpretação equivocada do texto sagrado da palavra do Senhor. A palavra que nos dá vida, a palavra que nos aproxima de Deus, a palavra de Deus é quem revela quem de fato Ele é, e
Deus só pode ser conhecido por meio da revelação especial ou sobrenatural de sua própria pessoa. E eu não estou aqui falando de um conhecimento teórico, intelectual, porque a Bíblia não foi nos dada, irmãos, somente para suprir ou, tentar, ela não foi nos dada para suprir as nossas necessidades ou especulações intelectuais ou as nossas necessidades carnais. Ela foi nos dada para revelar quem é esse Deus verdadeiro, para mostrar-nos o seu conselho, a sua vontade, o seu modo revelacional, a redenção a qual Ele nos deu por meio da sua palavra. Então, eu não estou falando aqui de um conhecimento somente intelectual, teórico. O Deus sobrenatural, Ele só pode ser conhecido sobrenaturalmente, ou seja, de um modo superior àquilo que a natureza humana pode adquirir. Nós percebemos que com o advento do pecado, nosso entendimento de Deus, do seu caráter, ele foi distorcido. E o homem, pela sua própria concepção, pelos seus próprios esforços, ele não consegue conhecer a Deus de forma plena, na íntegra. Apesar dele ser alguém douto, tenha conhecimento, um bom estudo, porque é muito mais do que isso. Não é só o conhecimento intelectual, ou ter, às vezes, um bacharel em teologia, um PhD, porque às vezes Deus dá também o entendimento da sua palavra, de quem Ele é, aos simples. A continuidade do versículo 8, a qual ele diz que Ele também dá sabedoria aos simples, do Salmo 19. Então, o propósito primário das Escrituras, desse conhecimento revelacional que Deus nos dá da sua palavra, é expressamente aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 4, 6, que onde das trevas Deus fez com que resplandecesse a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, Deus só pode ser conhecido por meio da capacidade sobrenatural que Ele mesmo nos dá. Por isso que você percebe ateus que conhecem a Bíblia de capa a capa, que sabem textos decorados de cor, que os recitam muito bem, mas eles não têm o conhecimento salvífico acerca das Escrituras, porque não existe a atuação do Espírito Santo de Deus. E Cristo deixou isso bem claro ao dizer para Nicodemos, no capítulo 3, versículo 3 de João. Ele diz que em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. O homem carnal, ele não compreende as coisas espirituais, porque ele ainda é escravo do pecado. Ele é escravo da sua própria vontade. Por isso que o homem por si mesmo, ele não pode buscar a Deus, obedecer a Deus. Deve haver primariamente a ação do Espírito Santo de Deus em nós, em nosso coração, que é aquilo que conhecemos como regeneração ou novo nascimento. Então, as pessoas regeneradas, as pessoas que não são regeneradas, que não nasceram de novo, elas não possuem qualquer conhecimento espiritual de Deus, porque o homem natural, ele não aceita as coisas de Deus, as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, como Paulo diz em 1 Coríntios 2, 14. É interessante, irmãos, que as pessoas às vezes falam que teve um encontro com Deus, que conhecem a Deus de fato. Se a gente for ver alguns relatos das Escrituras, o modo como nós, pecadores, somos colididos com a glória de Deus, o efeito que ela causa em nós, é extraordinário. A obra que Deus realiza em nossa alma, em nosso coração, ela nos transforma completamente numa nova pessoa. Quando somos colididos com a glória de Deus, com esse conhecimento salvífico acerca de quem Deus é. É como se uma pessoa, qualquer irmão aqui, fosse atropelado por um caminhão de boiadeiro dessa BR, ao vir para a igreja, chegar aqui tirando a poeira, dizendo: irmão, eu cheguei, e quando eu estava vindo ali, um caminhão, ele me atropelou, mas eu cheguei um pouco atrasado e estou aqui. Você vai olhar para esse irmão e claramente ele vai estar mentindo, ele não vai estar falando a verdade. E nessa
necessariamente é isso. Não tem como você dizer que teve um encontro com Deus e viver do mesmo modo, estar na mesma condição que você estava antes. É impossível. Nós percebemos isso no capítulo 6 de Isaías, onde fala que no dia da morte do rei Uzias, ele diz que viu o Senhor num alto e sublime trono, onde havia serafins voando sobre o Senhor, onde uns clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, quando viu a glória de Deus, o Cristo ressurreto assentado no seu trono, ele disse o quê? No versículo 6: ai de mim, pois sou um pecador, e convivo no meio de pessoas que têm lábios também impuros. Então é impossível, irmãos, uma pessoa ter um conhecimento salvífico de Deus, ter um encontro verdadeiro com Deus e continuar na mesma condição. Literalmente, esse cidadão que havia sido atropelado, qualquer outro irmão, né, ele estaria todo despedaçado. E literalmente é isso que Deus faz conosco. Ele nos quebra, Ele nos transforma, Ele muda a corrupção do nosso coração, nos transformando, fazendo-nos semelhante a Cristo. Porque necessariamente o conhecimento específico, esse conhecimento sobrenatural de Deus nos dado na palavra, ele produz também uma experiência sobrenatural. E aqui com a palavra sobrenatural, né, esse termo que às vezes parece até meio que um jargão pentecostal, quando que na verdade essa não é a intenção, ou neopentecostal. Ou muito menos estou falando de segunda bênção, né, de batismo ou coisa dessa natureza. Eu estou querendo dizer, irmãos, que só conhecemos verdadeiramente a Deus em nossa alma quando nos rendemos a Ele, quando nos submetemos à sua autoridade, quando os seus preceitos e mandamentos regulam todos os pormenores da nossa vida. Então, a experiência que é nos dada por meio desse conhecimento de Deus, onde causa em nós uma vida piedosa, uma vida prática, onde nós não permanecemos na mesma condição de outrora, onde esse Deus que começou essa boa obra em nosso coração, pela aplicação da sua palavra, Ele está assim também trabalhando em nós, moldando-nos à imagem e semelhança do seu Filho. E essa experiência é realizada no crente pelo Espírito de Deus, tendo como instrumento a palavra do Senhor, a lei do Senhor. E de fato o Espírito Santo, ele nunca opera a parte da palavra, ele opera por meio da palavra de Deus. É por meio da palavra de Deus que ele vivifica, é por meio da palavra de Deus que ele produz convicção em nós do pecado, é por meio da palavra que ele santifica-nos e nos dá segurança da nossa salvação, da nossa fé. É por meio da palavra que o Espírito Santo faz e desenvolve-nos, faz com que nós cresçamos espiritualmente diante do Senhor. Então, necessariamente, esse conhecimento sobrenatural de Deus, ele vai fazer com que nós vivamos assim, diante dele, em obediência, em uma vida regulamentada, em uma vida restrita à vontade de Deus. Vontade essa que nós entendemos, como em Romanos 12, que é perfeita e agradável para nós, para o seu povo. Irmãos, e uma das maiores tragédias que se tem de um falso conhecimento de Deus, de um Deus que, como Paulo diz em Romanos, que muitos têm criado um Deus do seu próprio ventre, segundo a sua própria vontade, que não é o Deus das Escrituras. Isso traz várias consequências para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Se nós tivermos um entendimento errado, equivocado, acerca do caráter de Deus, da sua pessoa. Porque o povo de Deus é chamado para viver uma vida teocêntrica, onde Deus é o centro, onde todas as coisas, onde nós pessoalmente, onde nós em comunhão com a igreja, devemos viver em comunidade de fé, para que tudo, o culto, a pregação, o ensino da palavra, deva se convergir no Senhor, onde Deus deve ser o centro da vida da igreja. E como que nós podemos viver uma vida teocêntrica se não conhecermos desse Deus? Portanto, a ignorância, a falta de conhecimento, ela nos aprisiona no erro. Mas a verdade de Deus
é que nos liberta. Não é isso que Jesus diz em João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade de Deus que nos liberta. É a verdade de Deus que nos conduz ao conhecimento verdadeiro de quem é Deus. 1 Coríntios 10,31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como que alguém pode viver para a glória de Deus? Como que alguém pode glorificar a Deus? É primeiramente preciso que ele o conheça, que ele saiba quem ele é. Né? A resposta é: como que nós cumpriremos a resposta da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, onde diz qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Como que nós vamos nos alegrar em Deus? Como que nós vamos glorificar a Deus, se de fato nós não o conhecemos? Se de fato nós não entendemos quem é o Deus revelado nas Escrituras? Então uma pessoa só pode glorificar a Deus e ser feliz em Deus quando ela conhece quem Deus é de fato. Não só nesse conhecimento intelectual, mas que o conhece de verdade. Né? Ele experimentou por meio da aplicação do Espírito Santo essas verdades em seu coração. Então o problema de muitos da nossa geração é que ela não conhece a Deus. E você vai ver esse entendimento equivocado de Deus e toda a tragédia desse falso conhecimento de Deus em muitas igrejas, em muitos crentes, que prioriza todas as outras coisas, menos a palavra, e que dizem estar servindo a Deus, quando que na verdade podem estar adorando e servindo a eles mesmos. Então o problema em geral da nossa geração, os crentes hoje, é que não conhecem a Deus. Mateus 22:29, Jesus diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais não conhecendo a palavra de Deus, as Escrituras, muito menos o poder de Deus. Porque Deus, Ele é Espírito, como disse Jesus em João 4:24. Portanto, Deus só pode ser conhecido espiritualmente. No entanto, o homem decaído, ele não é espiritual, ele é carnal. Ele está morto para tudo que é espiritual. Se não houver, irmãos, usando como instrumento a palavra de Deus, por meio da ação do Espírito Santo do Senhor, o homem é incapaz de conhecer a Deus. É incapaz. Você pode até ter boa vontade, você pode até ter uma motivação momentânea, temporária, de querer servir a Deus, de estar na igreja. Mas se o seu conhecimento não é bíblico acerca de quem Deus é, isso o tempo irá evidenciar. Por isso que muitos vivem de forma frustrada na igreja, porque o Deus que é apresentado, né, e pela teologia da prosperidade, teologia do coach, várias dessas outras teologias humanistas, é de que Deus, ele é como se Deus é que estivesse nos servindo. É como se Deus é que tem que de fato cumprir a demanda do povo, quando que na verdade não. Nós que fomos chamados para servi-lo, nós que fomos chamados para refletir a glória dele. Então alguém que está na carne, ele não conhece a Deus. O pecado turva a sua mente, o seu entendimento. Ele tem a mente atrofiada pelo pecado, ele não consegue compreender a grandiosidade desse Deus. Por que muitas das vezes no culto não há temor? Por que não há reverência no tocante à palavra de Deus? Não há prazer em ouvir e deleite em ouvir a pregação da palavra de Deus? Porque muitos ainda estão na carne. Porque muitos ainda não conseguiram compreender, né, o quão imenso e verdadeiro e santo é o Deus a que servimos. Deus não é, irmãos, uma força cósmica. Deus, ele é um ser pessoal que se relaciona com suas criaturas. Deus não é uma força do cosmos. Não. Ele é um ser pessoal. E Deus, ele não depende de ninguém. Ele é satisfeito em si mesmo. Não nos criou como tendo necessidade de alguma coisa. Não, ele já era autossuficiente em si mesmo na eternidade.
em trindade. Deus nos fez para que nós o glorifiquemos, para que o vivamos para a sua glória. E eu acho majestoso, tremendo aquilo que Isaías diz acerca de Deus e do seu caráter no capítulo 40, no versículo 15 a 18, que diz assim: que na verdade as nações são como gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança. Para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. E ele termina com a pergunta: com quem vocês compararão a Deus? Com quem vocês assemelharão ao Altíssimo? Com quem nós podemos comparar com esse Deus grandioso? Um Deus transcendente, que está aquém do nosso entendimento. Esse é o Deus das Escrituras, irmãos, que infelizmente ele continua para muitos hoje sendo o Deus desconhecido, para as multidões desatentas, que são enganadas pelo erro. Esse é o Deus que as Escrituras nos apresentam, o Deus que é santo, onde por meio da sua palavra, com o auxílio do Espírito Santo, nós podemos sentir, nós podemos ver quem Ele é, e o modo como Ele se revela graciosamente a nós, onde toda a palavra dEle, as Escrituras, quando a lemos, quando a oramos, quando adoramos o Senhor na leitura da palavra, o nosso coração se enche de temor, o nosso coração se enche de reverência a Deus. Mas o que na verdade, o que a nossa geração em sua maioria tem hoje é um Deus humanista. Não é o Deus das Escrituras, o que muitos púlpitos aí fora têm pregado. Não é o Deus verdadeiro da palavra de Deus. E o povo de Deus precisa ter cuidado, irmãos, para que nós também não sejamos como meninos, como crianças inconstantes, levadas ao redor por qualquer vento de doutrina. Nós precisamos conhecer o Deus a qual servimos. Nós precisamos voltar para as Escrituras e procurar em cada página da palavra de Deus conhecer esse Deus a quem servimos. Só assim de fato glorificaremos e viveremos nesse mundo para sua glória. Então muitos ditos cristãos, por causa do entendimento equivocado acerca do caráter de Deus, estão humanizando a Deus. Estamos vivendo a era do antropocentrismo, que é o oposto do teocentrismo, onde tudo converge no homem, não em Deus. Você já percebeu que as pessoas hoje procuram igrejas ao seu gosto, ao seu prazer? Não, eu vou para aquela igreja porque lá eu me sinto bem, lá é mais divertido, lá é mais animado. Então você percebe que por causa desse entendimento, desses ditos crentes, de quererem humanizar a Deus, eles acham que a fé, a vida cristã, a igreja, ela deve caminhar, ela deve trabalhar para que tudo converja nele, no indivíduo. Quando que na verdade nós entendemos pelas Escrituras que é o oposto. E isso, irmãos, causa várias tragédias na igreja, no meio do povo de Deus. Igrejas antropocêntricas, que querem fazer de tudo que o homem se sinta bem, que a pregação seja agradável, palatável, para que ele ouça somente aquilo que faz cócegas nos seus ouvidos. Onde o louvor deve ser antropocêntrico, que cante hinos, louvores, que traga a ele, que dê a ele êxtase, onde deve haver um arrepio, se não tiver um arrepio no louvor, uma coisa não foi bom. Você percebe como que muitos se tornam místicos, como que a influência de um falso entendimento acerca de Deus pode trazer várias tragédias à igreja, ao povo de Deus. Por isso que muitos crentes acham o dia do Senhor monótono, porque não conseguem, irmãos, e não priorizam o santo. Perderam o temor e se esqueceram do Deus a quem eles estão servindo. A ponto de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim:
Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem o que fazem, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. O entendimento errôneo acerca do caráter de Deus nos causa, irmãos, falta de reverência, falta de temor. Por isso que muitas igrejas vivem sob escândalo e sob escândalo, porque elas não conhecem o Deus Santo das Escrituras. Hoje, com essas igrejas inclusivas, muitos querem aceitar da forma que eles estão, quando que a palavra de Deus, quando temos esse encontro com esse Deus, nós somos totalmente transformados, porque necessariamente isso é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus, onde Deus nos transforma mediante esse conhecimento que o temos dele. Então, o resultado disso, dessas pregações antropocêntricas, de louvor antropocêntrico, que tem como alvo o homem no centro, são essas igrejas e esses crentes que não conseguem mais ver a simplicidade da fé, a simplicidade do Evangelho, domingo após domingo, como se a fé ou a vivência na igreja tornou-se algo monótono. Ah, não, vai ser a mesma coisa domingo, vai ser sempre a mesma coisa. Quando que não? Quando que em nosso coração, irmãos, deveria palpitar o desejo de estar na casa do Senhor no domingo, porque o Santo Deus se faz presente no meio do seu povo. Porque de fato Deus, quando a sua palavra é pregada e anunciada, Deus é adorado, Deus é servido, Deus é glorificado entre os louvores da sua igreja, do seu povo. Então muitos têm adorado e servido um Deus criado pela sua própria mente, pela sua própria cabeça. É tanto que quando apresentamos os deuses das Escrituras, para muitos hoje é o Deus desconhecido. Assim como aquele povo em Atenas, onde Paulo chega ali para anunciar o Evangelho, e ele observando os altares na cidade, e dizendo que vocês parecem realmente ser acentuadamente religiosos. Mas eu passando por algum altar de vocês, observando, né, os objetos do vosso culto, eu encontrei também um altar onde está escrito ao Deus desconhecido. Será se na verdade será se a verdade é que essa geração não está servindo um Deus também desconhecido? Um Deus que você de fato ainda não conhece verdadeiramente? Porque Deus, irmãos, Ele se revela de forma verdadeira, não por meio das experiências, dos êxtases, mas tão somente por meio da sua palavra, por meio das Escrituras. A lei do Senhor é perfeita, porque Deus é perfeito. E o testemunho do Senhor também é fiel, porque Deus é fiel. A palavra revela quem Deus é para nós. E se nós queremos viver uma vida cristã, autêntica, uma vida que glorifica a Deus, uma vida que revela a glória de Deus, nós precisamos nos voltar para as Escrituras. Nós precisamos ter deleite na palavra santa do Senhor. Vocês percebem que muitos, parece que, né, por causa dessas influências, dessas teologias, isso tem minado a suficiência das Escrituras, a suficiência de Cristo. Parece que a salvação só, para muitos, não é mais o suficiente. Os crentes estão buscando algo a mais. Muitos acham que precisam de uma segunda bênção. Parece que Cristo para muitos não é suficiente. Por isso que muitos hoje, irmãos, passam fome com pão vivo, com a palavra de Deus nas mãos, e se alimentam das migalhas do mundo, onde se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, palavra essa poderosa, suficiente, muito dos nossos problemas, muitas das nossas dificuldades, a ansiedade que essa geração vive hoje, né, o caos da depressão que temos hoje, seria sanado entre o povo de Deus. Muitos dos nossos males, doenças, seriam sanados mediante a suficiência das Escrituras. Quando entendermos que em Cristo somos completos, somos suficientes, de que não precisamos de um aconselhamento à parte das Escrituras, e
que não há conhecimento verdadeiro de Deus a parte das Escrituras, só na palavra de Deus, só por meio dela. Jesus diz isso em João 5,39: examinai-vos, pois, as Escrituras, porque cuidai vós ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra de Deus, é o modo revelacional de Deus que foi escrito e dado a nós para que nós o conheçamos. Será se nós conhecemos a Deus, estamos servindo ao Deus verdadeiro? Quando você lê as Escrituras, causa em você temor. Quando você é exposto à pregação do Evangelho, você se sente compungido. Você consegue perceber a santidade de Deus. Você consegue perceber a atuação do Espírito Santo na sua vida, aplicando a palavra de Deus em você, onde você consegue assim usá-la como instrumento e aplicá-la na sua vida, nos pormenores, na sua conduta, no modo como você conduz a sua vida. Então, irmãos, voltemos para as Escrituras. Ela nos revela quem é o Deus verdadeiro. Ela tem tudo o que necessitamos. E a palavra de Deus, ela supre todas as necessidades espirituais que necessitamos. É a palavra do Senhor. O crente se enriquece, cresce espiritualmente por meio da palavra, por meio das Escrituras. E é nela onde vamos encontrar esse Deus todo suficiente, verdadeiro, e que de fato assim, por meio desse conhecimento, nós iremos assim o glorificá-lo. Que Deus nos abençoe com sua graça, que Deus ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender isso, para que isso se torne de fato cristalino em nossa mente. Não queira, irmãos, ir além daquilo que está escrito. Não queira buscar um Deus que oferece coisas materiais, que oferece, né, essas experiências místicas. Mas nos voltemos para o Deus das Escrituras, sabendo que esse Deus é suficiente para nós. Que Ele nos ajude a compreendermos a sua vontade e que Ele aplique a sua palavra em nosso coração, para que possamos assim viver para a sua glória. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, nós te bendizemos, Senhor, por tua graça, tua misericórdia sobre nós. Ó Pai, que nós não sejamos achados, ó Deus, desatentos, como as multidões, como os brutos, Senhor, como a mula sem entendimento, Pai. Mas que assim, Senhor, nós possamos servir a Ti, um culto racional, um culto lógico, onde sabemos o que estamos fazendo, onde a orientação que é dada a nós por meio da Tua palavra seja evidente no meio do Teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos para a Tua glória nesse mundo mau. Aqui vivamos, ó Pai, em Corandel, diante da face do Senhor, para que assim os homens possam ver, Senhor, as nossas boas obras e glorificar a Ti, para que a glória seja tão somente do Senhor. Abençoe-nos com Tua graça, que Teu Espírito Santo aplique essas palavras aos nossos corações, e que nós sejamos assim, Pai, com o coração cheio de temor, que possamos assim viver em santidade, vivermos uma vida que de fato glorifica a Ti. É o que eu te peço, Pai, por fé eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém.